A paz, Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos aqui na nossa pré-aula, onde nós vamos estar tratando nesse trimestre sobre o Evangelho de Mateus. E na lição de número 1, nós temos o nosso convidado muito especial, que é o pastor Enoque. Pastor, prazer. Paz do Senhor, pastor Igor. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. É uma honra poder participar com vocês desse projeto, que é tão importante para a nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos trazendo subsídio, teológico para o enriquecimento dos nossos professores e também alunos. Então é uma honra muito grande poder estar com vocês e participar desse projeto tão abençoador. Graças a Deus. Pastor, é o seguinte, na lição de número 1 do nosso Evangelho de Mateus, a gente vai ter umas informações muito importantes a respeito da apresentação de Jesus. Mas antes de mais nada, a gente quer saber um pouco mais sobre Mateus. Quem era Mateus e por que esse evangelho é escrito? Mateus, como é sabido por todos, ele foi um dos apóstolos ou um dos discípulos de Jesus, Discípulo este que Jesus ele encontrou e estava em uma coletoria. Logicamente, Mateus era tido como coletor de impostos, que pode ser também chamado de Levi. Em um dos evangelhos, a Bíblia nos mostra que ele tinha também o nome de Levi. Como coletor de impostos, Mateus ele tinha uma certa má reputação, porque era comum os coletores de impostos terem essa má reputação. E o Senhor o chamou, ele prontamente atendeu o chamado de Cristo, e Mateus vai ser exatamente aquele discípulo que vai procurar apresentar o Cristo messiânico. Tanto é que a maioria dos teólogos concordam que Mateus ele escreve o Evangelho como um postulado de defesa do Messias, de Cristo ser o Messias, para os judeus. Então, Mateus ele vai ser alguém que vai tratar exatamente dessa defesa de Cristo Messias. Então, ele vai explicar aos judeus, ponto por ponto, o porquê Jesus é o Messias. Muito bem, pastor. Muito obrigado. E a gente vai vendo logo no capítulo 1 a apresentação, a preocupação de Mateus de apresentar Jesus, não assim direto, quem é Jesus, mas sim de onde ele veio. Então, até para explicar melhor por que Mateus começa com uma genealogia. É importante nós entendermos essa questão da genealogia dentro das amarras textual de Mateus. Como eu disse no início aqui da minha fala, Mateus ele vai apresentar uma defesa baseada na verdade de que Cristo é o Messias. Então, a genealogia é muito importante, por quê? Porque os judeus tinham o conhecimento, a ciência, de que o Messias ele viria exatamente de uma linhagem, e essa linhagem era a linhagem de Davi. Então, a genealogia de Mateus, quando nós estudamos ela, nós vamos ver que Mateus vai fazer exatamente um trabalho, tanto que exaustivo, porque mexer com genealogia é um trabalho exaustivo para organizar essa árvore genealógica, trazendo a sua raiz de Abraão, de Isaac e de Jacó, e trazendo a raiz de Judá. E é a partir da genealogia de Judá que Mateus vai trabalhar toda essa genealogia de Jesus, Então, é muito importante nós nos atermos a isso. Quando Mateus apresenta Jesus como um descendente direto de Judá e, consequentemente, Davi é um descendente de Judá e Jesus também, consequentemente, será um descendente de Davi, o que Mateus está propondo nessa genealogia é exatamente mostrar para os judeus e também para nós leitores que, de fato, o Messias, o Cristo, o Jesus, que ele seguiu, que ele se propôs a mostrar que de fato era o Messias, tinha essa qualidade de que ele era pertencente da genealogia, ou ele era oriundo da genealogia de Davi, porque era crença comum entre os judeus que o Messias deveria vir da genealogia de Davi. Isso é muito importante a gente saber disso, até para você que faz o seu devocional na sua casa, e você vai percebendo, e quando chega na genealogia, tem crente, pastor, que infelizmente quer pular essa página, porque ele acha que não tem importância, é só uma lista de nomes, que ali não tem nenhuma relevância, e a gente vê aqui logo na sua fala e percebe a veracidade, a importância que Mateus vai colocar apresentando Jesus, árvore genealógica. Isso é de fundamental importância. Passando para o nascimento de Jesus, pastor, o que a gente pode aprender sobre essa questão da concepção do menino Jesus? Através do Espírito Santo, como é que a gente pode explicar isso de uma forma lógica? Bom, pastor Igor, isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque
ela é uma pergunta que todo teólogo cristão ele vai ter uma preocupação, melhor. Ela lança o fundamento de nossa fé. Nós acreditamos como cristãos. Seja cristão protestante ou seja cristão católico, todo cristão, ele vai acreditar no nascimento virginal de Cristo. Porque esse é um dos principais pressupostos do cristianismo, é um dos principais postulados do cristianismo. Porque, veja só, a não crença do nascimento virginal de Jesus implica também no desmoronamento do cristianismo. Porque é a partir do nascimento virginal de Jesus que nós teremos a certeza que Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus. E outra coisa, se Cristo não nascesse dessa forma, então, logo, se Cristo não era filho de José, então nós encontramos aqui em Maria uma pessoa completamente mentirosa e que era digna de todo o castigo da época, porque na época uma mulher que adulterava, que era pega numa questão de adultério, e no caso Maria já era comprometida com José para casamento, e ela aparecesse grávida e esse filho não fosse de José, a lógica é que a cultura da época iria certamente condenar Maria à morte, a apedrejamento, provavelmente, né? Ela seria uma pessoa sentenciada à morte. Então, logo, se fosse provado que não houve um nascimento virginal, logo a pregação do cristianismo estaria caindo em descrédito e logo nós teríamos também, não somente a pregação do cristianismo, mas como toda a Bíblia sendo posta como falácia. Então é muito importante nós fazermos esse exercício esse exercício para provar que de fato Cristo teve um nascimento virginal, né? Que Cristo nasceu realmente de uma virgem, que essa concepção foi sobrenatural. E essa importância, pastor, o senhor que falou, tratou agora, é porque a gente consegue perceber o trabalho que Mateus vai entregar, toda a pesquisa que ele faz em relação à vida de Jesus, não provando que Jesus é o Messias apenas num fato específico, não. Desde o nascimento, na verdade, desde antes do nascimento, né, já com a apresentação do anjo a Maria, depois ele se revela 4 vezes, né, a José, em sonhos, enfim, até a morte de Jesus, cada ato e cada situação prova que Jesus é o Senhor e Salvador. E isso é muito importante deixar muito claro e já fica desde o nascimento. Se essa verdade do nascimento virginal de Jesus desmoronasse, logo todo o cristianismo desmoronaria e também logo toda a Bíblia poderia ser caída em uma falácia, né? E também, mas assim, como é que prova isso? Jesus nasceu de uma forma virginal. Bom, nós não estávamos na época, né? Mas o texto sagrado, ele nos dá algumas provas cabais de que, de fato, Jesus nasceu como o evangelista, ou os evangelistas nos apresentam. Por exemplo, a própria reação de José. Não houve um convencimento humano, mas o convencimento veio da parte do próprio Deus. Exatamente. José, logo de início, ele não aceitou. Tanto é que o próprio Mateus diz que José ele planejava deixar Maria secretamente. O que é isso? É uma reação. É uma reação primária de José. O que é isso? Pessoa, você tem uma noiva, vocês vão casar, vão contrair núpcia. E ela aparece e diz, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Que homem, veja só, que homem em sã consciência aceitaria uma desculpa dessa? Sim. Né? Porque logo o que parece é uma desculpa. Qual é a lógica disso? Certamente ela me traiu. Exatamente. Certamente esse filho está sendo gerado de outro. E a reação mais esperada é que o homem deixe, né? Que o homem deixe, né? E no caso, Maria seria condenada à morte, né? A apedrejamento. Então, mas José, ele planeja deixar Maria. Por quê? Porque logo de primeiro ele não aceita. E eu creio que a aceitação de José em receber Maria, em acreditar na palavra dela, é uma prova cabal de que, de fato, Cristo veio de um nascimento virginal. Por quê? Porque, gente, não há ser humano nenhum no mundo que engula essa história, a não ser que o Espírito Santo convença. Como aconteceu no caso de José, que o senhor até próprio citou, que houve um convencimento do Espírito Santo através da revelação. O Senhor se revelou a ele através de um sonho e ele prontamente acreditou
em todas as palavras de Maria. E é tão interessante isso que o próprio Senhor toca nesse ponto principal no sonho, através do anjo, né? O anjo Gabriel. Sim. O Senhor fala, olha, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então, Amém. ele vai tocar exatamente nesse ponto principal. Amém. Pastor, o pessoal chama de reis magos, mas a Bíblia, pelo menos as traduções mais antigas, chamam de magos do Oriente. Qual é a importância que esses homens vão ter na história? Eles surgem do nada agora, né? Durante ali no palácio de Herodes, à procura do Messias, à procura de alguém que nasceu já vindo das profecias, tanto de Miqueias, já falando que ele vai nascer em Belém. Os próprios escribas que estão ali passeando pelo palácio de Herodes confirmam essa profecia. E aí, como é que esses homens surgem na história? Como é que esse fato, a importância desses magos no contexto que a gente se encontra? Vamos lá. Bom, pastor Igor, isso é uma pergunta que é importante ser esclarecida. Por quê? Primeiro, eles não eram reis, né? Reis magos. E é importante também nós nos atermos à própria palavra, a explicação da palavra mago, né? Muito embora Mateus escreva o seu evangelho em grego, mas a palavra mago, ela não tem raiz, ela não tem origem, melhor dizendo, no grego e nem muito menos no hebraico. Ela tem origem no idioma persa, se não me falha a memória, persa ou babilônico. E a palavra mago, ela tem duas implicações. A primeira é a questão de que é alguém que trabalha com magia, com feitiços, com feitiçaria. E também ela tem uma outra segunda implicação, que é a questão de alguém trabalhar com as estrelas, né? Ou entender os sinais dos céus, ou procurar respostas no que vê, né? Nas estrelas. Então, propriamente dito, um mago, nesse contexto, era um astrólogo. Então, prova é o que nós estamos falando, que eles eram astrólogos, que nós podemos ver que a chegada deles em Belém, eles estavam acompanhando um sinal no céu, né? Eles estavam acompanhando um sinal no céu, e isso também é importante falar, porque alguns teólogos, né, intérpretes da Bíblia, fazem questão de elucidar essa questão e dizer que alguns acreditam, por exemplo, William Hendricks, que é um grande teólogo do meio cristão, ele afirma o seguinte, que eles não estavam acompanhando, ouvindo da Pérsia ou de qualquer outro lugar de onde eles estavam, acompanhando esse sinal, mas que por acaso eles estavam em Jerusalém, o sinal surgiu no céu, e como eles eram magos que entendiam dos sinais e acreditavam também que quando havia um grande sinal no céu, o nascimento de um grande estava prestes a acontecer, e esse sinal brilhou em Jerusalém, que é a famosa estrela de Belém, né? Eles entenderam que ali alguém seria nascido grande, né? Iria nascer já com esse destino de ser grande, de ser alguém que mudaria a história. Então, tanto é, quando eles chegam, veem um sinal no céu, chegam com Herodes, ele diz, nós procuramos aquele que é nascido rei dos judeus. Então, essas são as provas, ou marcas no texto de Mateus, que nos oferece a informação, querido aluno, querido professor, que de fato eles não eram reis magos, e que eles não eram magos no sentido de serem feiticeiros, mas que eles eram magos no sentido de serem astrólogos, de serem estudiosos das estrelas e dos astros. Era um trabalho científico, mais científico e menos místico. Exatamente, né? Era um trabalho científico, né? Científico, no caso. Muito bem. Pastor, a gente já está caminhando para o nosso final, mas a gente não pode ir sem finalizar o assunto, que é a questão da fuga para o Egito. Nós vamos ver que os magos eles vão descumprir o acordo que eles fazem com Herodes. O próprio rei dos judeus ali naquele momento, ele fica intrigado com a profecia do nascimento do Messias, e ele faz um acordo ali com os magos para eles poderem mostrar a localização do menino Jesus. E isso não acontece. O próprio texto vai dizer, a partir do versículo 19 em diante, que numa revelação, os magos eles descobrem os reais planos de Herodes, e eles agora vão voltar para o seu país por um outro caminho. E isso também é uma profecia do Antigo Testamento, pastor. O senhor pode explicar um pouco mais? Se é uma profecia do Antigo Testamento,
que foi anunciada pelo profeta Oséias, capítulo 11, o versículo 1, que diz, né, do Egito chamei o meu filho. É uma profecia de Oséias, que aponta exatamente para essa fuga do menino Jesus para o Egito. Então, o que nós temos aqui de importante, né, o que nós temos aqui de importante a falar sobre essa fuga de Jesus para o Egito? Trabalhando a lógica de Mateus. Como nós dizemos, né, nós dissemos no início dessa pré-aula, nós dissemos o seguinte, que Mateus ele vai ser um escritor, que o seu tratado será direcionado para os judeus, com um propósito de convencer os judeus que Cristo de fato era o Messias, né, com esse propósito de convencer os judeus que de fato Cristo era o Messias. E Mateus, né, ele vai usar o que nós chamamos de discurso de autoridade. E esse discurso de autoridade se baseia exatamente nas citações dos profetas do Antigo Testamento. É por isso que no livro de Mateus, no evangelho que Mateus escreveu, nós veremos com maior frequência Mateus citando os antigos profetas. Por vezes nós vamos ver, e para que se cumprisse a profecia de um profeta A ou um profeta B, isso é discurso de autoridade. A mesma coisa vai acontecer aqui quando Mateus fala sobre a fuga de Jesus para o Egito. Isso é para que os judeus se convencessem que de fato Cristo é o Messias da profecia dos profetas, exatamente citando os profetas. No caso aqui ele cita Oséias, que fala que Deus chamaria o seu filho do Egito. Então não é orquestrado, não é ocasionado, são fatos que de fato que se concretizaram na vida de Jesus. Ele nasceu, houve essa perseguição, o Senhor avisa a José em sonho, eles fogem para o Egito, e Mateus, como um narrador, ele está usando, né, um escritor está usando o que a gente chama de discurso de autoridade, para substanciar a sua palavra. Então, tudo que ele está narrando de fatos que aconteceram na vida de Jesus é com base nos profetas do Antigo Testamento, que são exatamente o discurso de autoridade. Obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa primeira pré-aula, nesse retorno, nesse trabalho que a gente está tendo. E só um último detalhe que eu queria compartilhar com o senhor é no último versículo do capítulo 2, quando vai dizer que Jesus vai ser conhecido como Nazareno, não apenas por ele morar em Nazaré, mas quando a gente pesquisa mais um pouco, a gente vai ver que essa expressão Nazareno não era só por quem nascia ou vivia ali, mas ficava uma coisa pejorativa, até porque Nazaré era uma cidade desprezada ali na sua região. Será que o senhor teria alguma coisa para tratar sobre isso? Por exemplo, quando Cristo alistou Natanael, né, para a missão, aquela célebre frase de Natanael, poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? Então o que é isso? Havia sim um preconceito a despeito dos moradores de Nazaré. Nós não sabemos o motivo histórico que fez com que Nazaré fosse uma cidade tão marginalizada. Mas é outra coisa também muito importante, primeiro é enfatizar isso, que havia sim esse preconceito. Agora a gente não sabe de fato quando surgiu, por que surgiu. A gente pode fazer certas inferências, né? Quais inferências? Por exemplo, Nazaré poderia ser uma cidade de pessoas trapaceiras, violenta, uma cidade diferente das demais, né? Nesse sentido de ser uma cidade onde talvez a ralé da sociedade judaica morava, onde os pobres talvez moravam, né? E não se costumava, talvez, né? Uma inferência que nós podemos fazer, talvez não se costumava ter ricos na cidade de Nazaré, ou nobres, né? São hipóteses que a gente pode trabalhar. Outra coisa importante também dizer é o próprio termo nazareno, né? As pessoas confundem nazareno com nazireu. E eles costumam dizer que Jesus era nazireu. Só que nazareno é a naturalidade, é de onde ele surgiu. De onde ele surgiu para o contexto social. Se perguntar, Igor, tu é natural de que cidade? Aí, sou belemense. Né? Perguntasse para Jesus, tu é natural de que cidade? Sou nazareno, que ele veio da cidade de Nazaré. Agora as pessoas, como eu disse, confundem. Nazireu já é outra questão, porque ser nazireu era um pacto
que os judeus costumavam dizer que era um pacto de ultra-santidade. Era um pacto em que o judeu, quando fizesse esse pacto de nazireado, ele não cortaria o cabelo, não cortaria a barba, não tomaria vinho, não poderia pegar hipótese nenhuma e nem chegar perto de coisa morta. Então, a gente vê um modelo, uma personificação em Sansão, né? Sim, Sansão. Ó, exemplo, Sansão era nazireu, Samuel era nazireu, mas no caso, Jesus não vai ser nazireu, ele é nazareno, é a naturalidade dele. Não há esse pacto de nazereado entre Jesus, melhor dizendo, por Jesus, na religião judaica. Então é importante explicar esses termos, nazireu e nazareno. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. As portas estão sempre abertas aqui na nossa pré-aula, tá certo? Meus amados irmãos, Deus abençoe. Essa foi a nossa primeira lição da pré-aula do Culto da Família com Escola Dominical. E eu aproveito esse momento para te convidar a você adquirir a sua revista. Procure o seu coordenador de escola dominical, o seu pastor, a igreja mais próxima à Assembleia de Deus da sua casa, para que você possa adquirir e no decorrer desse trimestre poder estar estudando e imergindo nesse texto que é tão importante, que é o Evangelho de Mateus. Um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.